Fala galera do YouTube, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo neste canal maravilhoso, Torcedor Inteligente Futebol Clube, o seu TIFC, beleza galera? E aí pessoal, estão gostando do Mundial de Clubes? Começou lá ontem com aquele jogo até bacana, foi um jogo 0 a 0, mas os goleiros trabalharam bem, né? O goleiro do Inter Miami fechou o gol. O Inter Miami é muito fraco, né galera? Jogando ali com o Al-Ahly. Até o Messi ficou um pouco ali apagado no jogo, mas foi um jogo legal. Eu gostei da estreia do Mundial. O estádio, como eu falei no vídeo de ontem, não estaria, né, completamente vazio, como algumas pessoas estavam tentando dizer aí. Inclusive, dá uma olhada lá no vídeo de ontem, vocês vão entender aí o que está acontecendo lá no Mundial de Clubes, tá? Com relação a essa venda de ingressos aí. E aí hoje já teve o Bahia estraçalhando lá o time da Nova Zelândia e o PSG também deu uma estraçalhada no Atlético de Madrid, né, galera? 4 a 0. Quem achou que o PSG ia vir pro Mundial a passeio se enganou, tá? Se enganou. E vai ter aí o Palmeiras mais tarde, né? 7 horas. Eu acredito que esse vídeo aqui sai até depois aí deste jogo, né? Por volta de umas 8, 8 e meia. Eu acredito que esse vídeo já vai estar aí no YouTube, beleza? Então assim, vai ter o Botafogo também, né? O jogo 11 horas da noite. Uns horários aí meio complicados no Mundial, mas eu tô gostando, galera. Pra ser bem sincero aqui com vocês, estou gostando deste Mundial, do formato, clima de Copa do Mundo. Vários jogos aí no dia, né? Pra você ver hoje, 4 jogos, amanhã mais 4 jogos, depois mais 4 jogos. Então, assim, para quem gosta de futebol, é muito bom, tá? É muito bom sim e pra mim a FIFA acertou em cheio, tá, galera? Tá certo que ainda estão testando muitas coisas aí. Por exemplo, essa entrada dos jogadores aí, não sei se vai ficar, porque é uma coisa meio esquisita, né? Não dá para ficar ali 11 jogadores sendo chamados, né? Um atrás do outro. Talvez uma entrada mais a lá futebol americano, com aquela bandeira e todo mundo correndo por centro do campo. Talvez seja até melhor do que essa aí de NBA que chama jogador por jogador. Mas, enfim, galera. Muitas coisas novas aí nesse Mundial. A FIFA gosta, né, de testar novos formatos. Então vamos ver o que vai ficar aí para a Copa do Mundo de Seleções, beleza? Porque esses eventos eles testam para ver se o que eles implementam para a Copa do Mundo de Seleções para dar uma incrementada ali, sempre trazer alguma novidade, tá? Então é isso, galera. Mundial pegando fogo e eu gostei muito. Mas bora pro tema de hoje aqui do vídeo, tá, galera? Hoje eu vou repercutir aqui com vocês uma nova estratégia aí do Real Madrid de fazer contratações, tá? E pelo que um grande mestre aqui do bastidor do futebol mundial trouxe no Twitter aí, tá deixando os clubes aí, os demais clubes de cabelo em pé, com pulga atrás na orelha, tá deixando os outros clubes desesperados, tá, galera? Então, assim, vamos repercutir sobre isso. O Real Madrid, ele sempre inova, ele sempre traz alguma novidade ali com relação à venda de atletas, venda e compra de atletas, né? Então, o Real Madrid, na verdade, ele é sempre um clube que inova e que traz tendências, galera. E é o único clube, tá? Eu já vou dar até um spoiler aqui, que na minha opinião ele é o único clube no mundo hoje com condições de fazer o que ele está fazendo, tá? Nenhum outro clube no mundo hoje tem condições de fazer o que o Real está fazendo para adquirir atletas, para trazer atletas para o seu plantel. Ainda mais atletas do nome, né? Os atletas de renome, não é qualquer atleta que eles estão trazendo, tá, galera? Então, assim, fica comigo até o final do vídeo, tá? Já vai deixando o seu like aí, beleza, galera? E bora entender o que o Florentino Pérez trouxe mais uma vez aí para o futebol mundial, tá? Então, assim, galera, o Marcos Mota, né? Eu já falo aqui dele no canal há muito tempo, todo vídeo eu falo dele. E assim, o Marcos Mota, vou sempre fazer esse disclaimer. Para quem não sabe, todo mundo acha que ele só é o advogado do Neymar. Mas assim, galera, o Marcos Mota e o escritório dele, né, o Bichara e Mota, sim, eles são um escritório de advocacia especialistas em direito esportivo e especificamente do futebol, né?
assim, direito esportivo eles até fazem ali outras, participam de outras transferências, de outros contratos, de outros atletas, de outros esportes, mas a expertise deles é o futebol, tá? E o Marcos Mota, galera, ele é uma ótima fonte para você entender o que está acontecendo nos bastidores aí do mundo do futebol mundial, tá? Porque ele é um cara com trânsito na FIFA, com trânsito no futebol árabe, com trânsito no futebol europeu, tá? O Marcos Mota e o escritório dele está aí envolvido em todas as grandes negociações de atletas do mundo, tá, galera? Os caras são muito pica, tá? E aí, já tá aí aparecendo para vocês, ele trouxe esse tweet aí no dia de hoje, tá? Domingão aí, 15/6, ele trouxe esse tweet aí, onde ele fala, né, que a política de contratação do Real Madrid em contratar jogadores em final de contrato está assustando o mercado, tá? E galera, assim, é isso que o Real Madrid tem feito aí. Eu acho que é a primeira vez que ele fez isso, talvez foi com o Alaba, né? Lá na temporada 2021, né? Que na temporada 21/22 o Alaba saiu do Bayern de Munique e foi para o Real Madrid. Em final de contrato, o Real Madrid não teve que pagar nada pro Bayern para levar o Alaba para lá, certo? E naquela época, galera, em 21/22, o Alaba ele tinha um valor de mercado de 55 milhões de euros, tá? Então, assim, para o Real Madrid tirar ele do Bayern, vamos dizer assim, negociando com o Bayern, eles teriam que pagar aí algo em torno disso, tá? Poderia ser menos, poderia ser 45 milhões de euros, poderia ser 50, mas eles teriam que pagar alguma coisa ali pro Bayern e a negociação ela acaba sendo difícil, né? Porque o Bayern de Munique não vai querer se desfazer de um jogador do quilate do Alaba, certo? E o Marcos Mota, ele tem vários podcasts aí, mas eu acho que lá no podcast do Charla, que ele foi lá, ele diz que participou dessa negociação assessorando aí a equipe do Alaba nos termos jurídicos do contrato, tá? Então, assim, ele sabe do que ele está falando e ele está percebendo aí essa nova tendência aí do Real Madrid, tá? Lembrando que o Real Madrid, algum tempo atrás aí, ele tentou fazer também uma diferença aí nos contratos, tá, galera? O Real Madrid, ele vendia um jogador, ou seja, recebia um valor pelo aquele jogador e eles embutiam no contrato uma cláusula de recompra com valor já fixado, tá, galera? Um exemplo disso daí foi aquele Mariano Dias. Mariano Dias, se eu não me engano, o mexicano, né? Eles venderam para o Lyon e aí na volta eles compraram o Mariano Dias de volta do Lyon com o preço já fixado no contrato. E aí nesse contrato tinha um tempo ali que o Real Madrid poderia exercer essa cláusula de recompra, né? E aí eles estavam fazendo isso, ou seja, eles emprestam um jogador ali eles vendem, né, na verdade, não emprestam, eles vendem um jogador com potencial, levam o jogador ali para o clube que deseja, mas para o cara se desenvolver e coloca ali uma cláusula de recompra. Se o cara estourar lá, ele vai recomprar o cara por um valor que já não é mais assim o do mercado dele. Então vamos dizer assim, que se eles vendessem o cara ali, se eu não me engano, o Mariano Dias foi por 30 milhões para o Lyon. Aí o Mariano Dias fez uma boa temporada lá e o Real Madrid recomprou ele pelos mesmos 30 milhões, mas naquela época ali o valor de mercado dele já tinha subido, porque ele foi artilheiro lá no campeonato francês, certo? Então assim, o Real Madrid já tinha inovado nessas questões aí. O Brahim Dias, que estava no Milan, eu achava que ele tinha feito a mesma coisa, mas na verdade foi um empréstimo ali que o Milan fez do Brahim Dias. E aí pra você ver, o Brahim Dias foi e voltou, o Real Madrid quis a volta dele e ele, né, fez aí 2 boas temporadas com o Real, desde a volta dele, tá? Então assim, o Real Madrid já tinha trazido aí alguma novidade com relação a isso e agora novamente o Real Madrid traz uma nova estratégia, tá? E essa nova estratégia, galera, na minha opinião, como eu já falei no início do vídeo, é o único clube no mundo que consegue fazer essa estratégia dar certo, que é contratar jogadores em final de contrato, tá? E aí,
Vocês sabem, eu já fiz um vídeo aqui sobre isso lá, quando o Dudu se transferiu para o Atlético Mineiro. Eu fiz um vídeo sobre isso, falando que não existe nada de graça. Mas assim, galera, é muito diferente você negociar com o jogador e com o clube e do que você negociar apenas com o jogador, tá? Com o jogador, você atrai o jogador não só com relação a que o valor que você vai pagar para ele vai ser aumentado por conta das luvas, ou seja, o jogador diretamente ele vai receber um valor melhor do que quando você negocia com o clube, né? Porque você vai pagar um valor por clube e o jogador vai receber um valor ali que é o salário e o direito de imagem, né? E aí o valor que seria de luvas você paga ali para o clube. No caso aqui do Alaba seria um valor aí próximo a 55 milhões de euros lá em 2021 quando ele se transferiu para o Real Madrid. Mas como ele estava em fim de contrato, o Real Madrid foi lá, negociou somente com o Alaba, falou: você está em final de contrato, eu quero que você jogue no meu time. Se você vier para cá, nós somos o Real Madrid. O Real Madrid está querendo te contratar e nós vamos te pagar isso tudo aqui, entendeu? E aí o jogador ele recebe o salário, recebe direito de imagem e recebe luvas, tá? Então assim, certamente o Real Madrid está fazendo um bom jogo com relação a essas luvas, tá, galera? Porque aí quem vai receber esse dinheiro é o jogador e não o clube atual dele. Então você pega o jogador pela questão financeira e pela grandeza do time, tá? A grandeza de se jogar no Real Madrid. Então assim, galera, eles trouxeram a Alaba, trouxeram o Rudiger também lá que estava no Chelsea. Na época, o Rudiger, apesar de ser um jogador um pouco, vamos dizer, doidinho da cabeça, ele lá na época, tá, galera, em 2022, 2023, ele tinha um valor de mercado de 40 milhões de euros, tá? E aí o Real Madrid pegou ele ali em fim de contrato e trouxe ele para fazer parte do plantel. E aí, galera, né, eles trouxeram também nessa estratégia nada menos, nada mais do que Kylian Mbappé, tá, galera? E o Kylian Mbappé tinha um valor de mercado de 180 milhões de euros aí no início da temporada que se encerrou esse ano agora, né, 2024, 2025. Então, assim, o Real Madrid, está conseguindo trazer grandes astros, grandes estrelas do futebol mundial com essa estratégia aí, né, pegando ele ali no final de contrato, fazendo com que o jogador não renove com seu clube atual para ele vir e assinar com o Real Madrid e aí tá deixando aí, como deixou o PSG, lambendo o dedo, né, galera? Chupando o dedo aí, porque o PSG, de certa forma, deixou de ganhar 180 milhões de euros, tá, galera? Uma baba aí que ficou na mesa porque o Real Madrid, né, o Florentino Pérez, com sua persuasão incrível, conseguiu fazer com que Kylian Mbappé assinasse com o Real Madrid sem que o Real Madrid tivesse que pagar nada para o PSG, tá? E aí a última, né, a grande última estrela que eles conseguiram trazer com essa estratégia veio, né, acabou de chegar, né, que é o Alexander Arnold, né, o Trent Alexander-Arnold lá do Liverpool, que também veio, galera, mais ou menos aqui no Transfer Market. O Transfer Market diz aqui que o Real Madrid pagou 10 milhões de euros por Liverpool, tá? Tem aqui no Transfer Market, vou deixar aí o link tá na descrição, tá? Tem aqui o Transfer Market dizendo que pagou 10 milhões de euros por Liverpool, mas assim, o Trent, ele vale 75 milhões de euros, mas ele estava ali em final de contrato, e aí o Real Madrid, acho que essa quantia aqui foi pro Liverpool liberar ele agora para jogar aí o Mundial, certo? Mas enfim, foi mais uma grande estrela que ele conseguiu trazer de um grande time, que é o Liverpool, para jogar no Real Madrid de graça, tá? Mas vocês que me acompanham aqui há mais tempo sabem que no futebol não tem nada de graça. Então, assim, para arrematar, galera, essa é a nova estratégia do Real Madrid. Ele só tem pago valores aí por jogadores mais jovens, tá? O Alexander-Arnold tem 26 anos, o Kylian Mbappé quando veio tinha 25, o Rudiger já era mais velho, tá? O Alaba também mais velho aí, para cima dos 26 anos. Mas assim, quando eles
fazem algum pagamento pelo jogador, é porque o jogador ele é muito jovem, tá? Exemplo, Vinícius Júnior quando comprou 18 anos, Rodrigo quando comprou, na verdade, 17, né? O Rodrigo e o Vini Júnior eles compraram antes de completar 18 anos. O Endrick antes de completar 18 anos. O Arda Güler, que eles pagaram um valor irrisório, pagaram 20 milhões pelo Arda Güler, tá? Então, assim, e o Jude Bellingham, né? Que foi aí 100 milhões de euros, mas estava lá no Borussia Dortmund, o contrato dele não estava em final ali, né? Em vias de se acabar. E aí o Real Madrid foi lá e fez o pagamento de 100 milhões de euros para o Borussia Dortmund. Mas assim, tirando jogadores que não estejam nessa faixa etária aí de 17 e, vamos dizer aí, o Jude tinha 21, né? Então, 17 até 22 anos ali, o Real Madrid não tá pagando, tá, galera? O Real Madrid tá com paciência, negociando com o jogador em final de contrato e anexando aí grandes estrelas do futebol mundial para o seu plantel, de forma que não estão pagando nada para os clubes, tá? E aí, galera, o clube fica como, né? Fica de xereca, né? Porque jogador igual que o PSG deixou de ganhar 180 milhões pelo Mbappé. O Chelsea deixou de ganhar 40 milhões pelo Rudiger. E o Bayern de Munique deixou de ganhar aí 55 milhões de euros. E agora o Liverpool deixou de ganhar 75 milhões de euros pelo Alexander-Arnold, tá? Então assim, galera, o clube ficou xereca, ficou com o Pires na mão e o Real Madrid com toda a sua grandeza foi lá e levou esses caras sem ter que pagar nada pro clube deles, certo, galera? Então assim, fiquem de olho nisso daí, tá? Mas assim, como eu falei no início do vídeo, isso não é para todo mundo, viu? Vai lá até mesmo aí o PSG, Barcelona, Liverpool, o Manchester, né? Vamos dizer assim, de clube grande, o Manchester City. Vai lá o Manchester City tentar fazer isso daí. Não vai conseguir, galera. Não vai conseguir, tá? E só se consegue isso porque é o Real Madrid, tá, galera? E aí eu acredito muito nisso, que é um clube fazendo a sua grandeza, a sua importância no futebol mundial se valer, tá? Trazer jogadores deste quilate sem pagar nada é sim um grande feito e isso só demonstra a grandiosidade do Real Madrid, tá, galera? Era isso que eu queria trazer para vocês, essa novidade aí, para que vocês fiquem atentos no que o Real Madrid faz. Tem coisa que só eles podem, mas tem coisa que muita gente aí pode copiar, tá? E é uma tendência aí no futebol, como eles tentaram fazer lá atrás com essa cláusula de recompra. E o Real Madrid ele sempre traz novidade, mas ele é porque ele pode, né? Porque o Real Madrid pode fazer esse tipo de coisa aí, esse tipo de pegadinha com os seus adversários, tá, galera? Então, pro vídeo de hoje é isso, tá? Deixa o seu like, se inscreve no canal, vamos fazer este canal crescer, fazer a nossa mensagem chegar a mais pessoas, eu conto com vocês, tá? Então deixa o like, se inscreve, comenta o que você acha disso daí, se algum outro clube no mundo consegue fazer o que o Real Madrid está fazendo, beleza? Deixa a sua opinião e se você quiser entender aí o que está acontecendo lá no Mundial com relação aos ingressos, eu vou deixar aqui esse vídeo para você ficar entendendo e saber de tudo que está acontecendo lá no Mundial com relação à venda de ingressos, se o Mundial flopou ou não, tá? Vou ficando por aqui, tamo junto e até a próxima.